Olá, iniciamos agora mais um Diálogos rumo à 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Essa é uma parceria entre a Coordenação Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Saúde. E hoje temos a alegria de ter conosco tanto a Frente pela Vida, a Universidade Federal Fluminense, quanto o DIESAT, Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas em Saúde e Ambiente de Trabalho. Temos, portanto, a alegria de ter dois convidados que vão contribuir muito para esse debate. Eduardo Bonfim, peço que dê uma saudação. Muito obrigado pela presença, Eduardo. Olá, Luiz. Olá a todas as pessoas que participam constantemente desses diálogos. Para nós é uma saudação imensa. Fazer aqui rapidamente minha autodescrição. Eu sou um rapaz de 1,80 m, uso óculos, poucos cabelos mais grisalhos, estou usando uma camisa azul, sobrepondo uma outra camiseta preta, meu tom de pele, eu sou pardo e seguindo a luta pela vida da classe trabalhadora nos locais de trabalho. Muito obrigado pela presença e participação, Eduardo, que é atualmente o coordenador técnico do DIESAT e é um grande educador popular que tem mobilizado muito a classe trabalhadora no país em torno desse tema da saúde do trabalhador e da trabalhadora, é membro da comissão organizadora, da comissão de relatoria também da 5ª Conferência, de modo que é uma honra ter você aqui, Eduardo. Eu também faço a minha autodescrição, eu sou um homem branco, uso barba, estou usando um blazer preto e uma camisa azul. Eu tenho tom de pele, né, já falei, branca, e assim como minha barba está um pouco mais branca do que eu imaginaria que deveria estar. É um prazer estar aqui também com o Túlio, que além de um amigo, é professor titular da Universidade Federal Fluminense, é diretor do Instituto de Saúde Coletiva e também membro da Operativa Nacional da Frente pela Vida, está conosco aqui. Muito obrigado pela presença, professor Túlio. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com o Luiz Leal, Eduardo Bonfim, as pessoas que vão seguir aí a nossa roda de conversa, vamos dizer assim, sobre a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Minha autodescrição: eu sou um homem de 1,81 m, pele morena, grisalho, uso óculos, estou usando uma camisa azul marinho. Eu acho que a autodescrição é essa, e seguimos aí para esse bate-papo aí sobre um tema extremamente oportuno e instigante, né? Exatamente, oportuno e instigante. Quero parabenizar vocês dois pelas duas trajetórias e também agradecer mais uma vez por estar conosco. Túlio, inclusive ressaltar que você, na Universidade Federal Fluminense, é meu diretor. É diretor do Instituto de Saúde Coletiva, professor do Departamento de Planejamento em Saúde, onde eu trabalho também como professor. Uma alegria ter você aqui. E eu quero começar com você, Túlio Franco, numa pergunta mais sobre o nosso cenário, né? Como que você, Túlio, e a Frente pela Vida enxergam o atual contexto social e sanitário do nosso país, né, do Brasil, e qual a importância da gente discutir, debater a saúde do trabalhador e a saúde da trabalhadora nesse cenário? Olha, eu diria que nós vivemos um momento bastante peculiar e complexo, né? É como se nós ainda não tivéssemos nos desvencilhado dos danos causados pela pandemia de Covid-19. A gente vive quase com estresse pós-trauma, porque a grande discussão que se faz hoje é como que nós podemos nos preparar para futuras epidemias ou pandemias, de acordo com as pessoas que fazem esses estudos epidemiológicos de predição de futuro, etc. É certo que haverá outras pandemias, a questão é quando será e como será, né? Então, nós estamos nessa expectativa. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde criou, na semana passada, através de portaria, uma comissão especial para discutir um dispositivo de prevenção e controle de novos episódios de emergência de saúde pública.
mirando justamente possibilidade de pandemia e epidemias, né? Então, isso, evidentemente, atinge diretamente os trabalhadores e as trabalhadoras, porque tem um efeito direto na sua vida, não apenas no adoecimento, e aí o adoecimento de ordem física, adoecimento de ordem da sua saúde mental, mas também a gente viu o dano econômico que a própria pandemia causou. Ela destruiu economias de famílias inteiras, distanciamento social, muitas empresas faliram, deixaram de existir. Então, na verdade, nós nos preparamos para esse cenário, nos preparamos também do ponto de vista social e econômico. Do ponto de vista do quadro geral sanitário, nós precisamos, evidentemente, que é uma luta da Frente pela Vida desde sempre, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que é o grande instrumento que nós temos de enfrentamento dos problemas de saúde, proteção da população brasileira, de defesa da população, dos próprios trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, nós temos nos dedicado a isso, especialmente com a necessidade de aumento do financiamento, e mais do que aumento do financiamento, nós discutimos a alocação dos recursos, que é algo absolutamente fundamental, uma política alocatória, que além dos recursos é preciso dizer onde ele será gasto, né? Que isso é absolutamente fundamental. Então, a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora entra nesse cenário aí como uma das prioridades, das grandes prioridades de enfrentamento do Sistema Único de Saúde. Além, e concluindo, que nós precisamos fazer um imenso investimento nas redes de saúde, especialmente nas redes de referência territorial. Vários estudos vêm mostrando para nós que a maior eficácia e eficiência do nosso sistema de saúde se encontra justamente quando nós temos bons serviços de referência territorial, bastante organizados, porque é ali que as pessoas estão, é ali que os trabalhadores e as trabalhadoras têm a sua vida, criam a sua família, relações de vizinhança, amizade, produz e reproduz ali a sua existência. Então, isso é uma grande questão que nós temos colocado hoje como prioridade, para além da atenção primária à saúde, criar serviços que são mais robustos, como cuidados intermediários, outros tipos de atenção à saúde, que possa possibilitar uma maior resolutividade desse serviço de referência territorial, justamente para atender aos trabalhadores e às trabalhadoras, inclusive com extensão de horário para que essas redes de serviço possam servir trabalhadores que estão durante o dia no seu trabalho e têm muitas vezes à noite a possibilidade de vir para ter uma assistência a um profissional de saúde. Essas são as preocupações principais, evidentemente, de forma resumida aqui, para nós começarmos a nossa conversa. Obrigado. Foi muito perspicaz que o Túlio inicia sua resposta falando sobre a pandemia, até porque a Frente pela Vida foi um conjunto de instituições da sociedade civil que se organiza exatamente no momento da pandemia para dar uma resposta à sociedade brasileira, para defender o SUS, defender o Sistema Único de Saúde, defender o direito à vida, a solidariedade, a democracia, né, acima de todas as coisas, e termina falando sobre o território. E eu acho interessante, Eduardo, lembrar que o DIESAT tem uma contribuição muito robusta para a construção histórica do campo da saúde do trabalhador e continua vigente, não foi lá do passado só, continua agora. Você, por exemplo, junto com outras pessoas do DIESAT, tem ido aos territórios, como o Túlio falou, onde as pessoas vivem e trabalham. Mediante essa experiência histórica e atual, quais são na sua perspectiva, né, quais são os principais desafios que você tem visto para o campo da saúde do trabalhador e da trabalhadora atualmente? Perfeito, Luiz. É uma boa questão, porque não diferente dos dias de hoje, como você bem enfatizou, o DIESAT, quando criado,
Nós vivenciávamos também um momento tão crítico na história do Brasil como os dias de hoje, né? A realização das semanas de saúde do trabalhador naquele período, no momento em que o país ainda vivia sob a perspectiva do regime militar, muito intenso, e os sindicatos de diversas categorias clamavam, né, naquele contexto, por uma perspectiva de autonomia maior em debater as condições de trabalho e saúde. Então, essa entidade ao qual a gente está aqui podendo dialogar, e como você muito bem enfatizou, em cada território, transparece a resposta, né? Então, esse é o intuito do DIESAT. Ela é a resposta coletiva da necessidade de uma produção que vai para além da produção técnica e científica. Ela envolve toda uma narrativa da sabedoria popular, né? Uma perspectiva em que envolva o técnico e o político, uma perspectiva de trazer a classe trabalhadora para este protagonismo, fortalecendo, então, a participação dos movimentos, né, sociais, do movimento sindical de maneira muito singular naquele período, para que a gente pudesse formular, então, as políticas públicas com todo esse engajamento que nós vivenciávamos naquele período e vivenciamos nos dias de hoje. Atualmente, como você muito bem colocou, nós continuamos, né, atuando com essa referência na produção de estudos, formações, que acho que é o grande carro de exercício de escuta do DIESAT, junto ao movimento sindical, ao movimento social e ao movimento social, numa perspectiva de articular hoje espaços como a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora dentro dos conselhos de saúde, reforçando então, Luiz, acho que esse resgate da nossa luta constante de quanto o controle social traz muito essa perspectiva a partir da sua sabedoria das políticas públicas no campo da saúde do trabalhador. E aí, quando a gente fica pensando muito nesses desafios contemporâneos, em que o trabalho vem se tornando cada vez mais precarizado, informalizado, a missão do DIESAT, desde o seu surgimento, ela se torna ainda mais crucial. E por que eu digo isso? Porque a gente precisa a todo instante reforçar e garantir que a participação popular, o conhecimento técnico, esses dois atores constantemente dialoguem para que a gente possa impedir, se assim é melhor colocando, retrocessos constantes que estão aí na porta das pautas do dia, né, se a gente pode colocar. E aí, com isso, avançar as políticas de promoção e proteção na saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, o maior desafio, se assim a gente pode colocar, é fazer com que a gente resgate essa luta de classe, essa constante narrativa em que a classe trabalhadora volte a se enxergar a partir deste protagonismo e que não fiquemos apenas com uma perspectiva de tratamento das doenças, né, ou da questão da higienização do local de trabalho, mas sim um processo contra-hegemônico em que somos protagonistas nesse papel transformador da violência do trabalho. E o que nos apresenta também como desafio, eu acho, Luiz, é ressignificar esses espaços, né? Tanto os próprios espaços coletivos de luta, como os diversos espaços de participação popular e social. Acho que isso é um grande e uma ótima perspectiva que a gente tem para cada território, porque sem essa organização popular, a política pública ela vira letra morta, né? A gente costuma dizer muito isso da educação popular, e aí em saúde do trabalhador e da trabalhadora, que se replica no chão de fábrica, que se replica nos canteiros de obra, que se replica nos postos de atendimento das unidades básicas de saúde, dentro dos trens, dos ônibus, ou dos diversos espaços das relações de trabalhos que nós temos, elas deixam de ser apenas tratados como a tal dignidade humana, que é o tema que nós temos nessa conferência, e passam a ser tratadas pelo capital como ferramentas descartáveis. Então, eis que estamos aqui celebrando este momento também, uma perspectiva da participação popular, emancipando e nos trazendo à tona frente às dificuldades e narrativas que temos na contemporaneidade. Edu, peço para você mesmo continuar na resposta, porque no tratamento do tema que você nos brindou aí com sua resposta, você fala da importância de ressignificar os espaços, o controle social, a retomada da luta de classes. Uma conferência
é um espaço muito importante para tudo isso, para o exercício da palavra, do diálogo, da democracia, do direcionar políticas públicas. Isso toca também na dimensão da consciência de classe e da luta. E aí, você, na sua resposta, trouxe também a noção de dignidade, como um tema que está perpassando, né, esse debate. O tema da quinta conferência é a saúde do trabalhador e da trabalhadora como um direito humano. Eduardo, por que é que esse tema é importante? Você acha que ele é potente para a gente mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras do país nesse momento? Por que ele é importante, Eduardo? Luiz, acho que assim, a primeira questão é que temos que ter entendimento de que esse tema, ele não é apenas para ser enxergado como uma frase bonita, aquela coisa de enfeitar o cartaz do evento, sabe? É uma coisa que a gente tem que enraizar muito e dizer que a saúde do trabalhador como um direito humano é uma afirmação e uma reivindicação que nós temos enquanto sociedade. Então, isso significa que não é um favor do patronal ou uma narrativa que o capital está sendo gentil conosco. É um direito fundamental, inegociável, que deve ser acima dessa tal lógica do lucro sobrepondo a vida. Então, dessa maneira, alguns podem dizer, pô, mas isso parece muito óbvio, parece que é tão utópico, mas se é tão óbvio e tão utópico, por que ainda a gente precisa reafirmar essa narrativa? É uma reflexão que eu acho que cabe muito bem para a gente ter aqui, enquanto ser social dentro dessa nossa sociedade, porque a nossa realidade, que é independente de qualquer que seja o canto desse país, ou seja assim, qualquer que seja o canto desse nosso país, independente da nossa forma de inserção na nossa sociedade, nós estamos diante de um contexto de desumanização do trabalho. A informalidade, ela já é concreta aí e ultrapassa 40% da força dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. O racismo estrutural condena a juventude negra aos piores postos de trabalho. As mulheres, elas ainda, olha só que coisa absurda, as mulheres ainda sofrem com a dupla, tripla, quádrupla jornada sem um respaldo social, cara. Então, assim, é tanta coisa que vem à tona na mente quando a gente ouve uma pergunta como essa, e aí, sem contar também a precarização sendo narrada de maneira natural, através da uberização, da plataformização, em que o trabalho se tornou um algoritmo, né? Sem garantias, sem descanso, sem direitos. Então, assim, Luiz, cada pergunta dessa provoca uma tempestade de reflexões, né? Mas na minha concepção, acho que, vou reformular, não na minha, mas no grupo de militantes, pensadores, trabalhadores, ou como nós gostamos de dizer, né, na linguagem popular, os vivenciadores deste campo da saúde do trabalhador e da trabalhadora como um direito humano, hoje é um grito de resistência. A quinta Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora precisa ser um espaço de denúncia. Ela precisa ser um espaço de formação, mas também, além de todas essas duas perspectivas de denúncia e formação, é proposição nossa. O que nós queremos com a conferência como essa? Ela já acontece agora, e a gente tem que entender que agosto ela é a celebração de fechamento e conclusão do que será amarrado. Mas o que é prioridade em cada um dos nossos territórios? Nós temos que sair dessa conferência com a certeza de que não basta reconhecer o direito humano. Nós precisamos garantir mecanismos concretos que ela seja de fato efetivada, Luiz. Túlio Franco, eu queria te ouvir também nessa mesma toada. A gente sabe que as relações entre saúde, trabalho e direito humano são fundamentais. E eu queria ouvir a sua perspectiva sobre por que esse tema pode significar uma potência importante para a quinta conferência e para resolver alguns problemas, alguns dos quais você mesmo, né, fez menção. Como é que esse tema da saúde do trabalhador como direito humano e da saúde da trabalhadora como direito humano pode ser uma potência de resposta
a tantos problemas sociais que você apontou, Eduardo também apontou. Perfeito, Luiz. Eu acho que quando esse tema tem um tema que tem uma força extraordinária, especialmente no momento que nós vivemos, porque quando nós colocamos a saúde do trabalhador, da trabalhadora como direito humano, em primeiro lugar, nós estamos afirmando que o trabalhador ou trabalhadora é humano em contrapartida ao projeto neoliberal que coisifica o trabalhador e a trabalhadora. E mais do que coisifica, o projeto neoliberal, ele monetariza os corpos do trabalhador e trabalhadora através de um conceito conhecido, que é o conceito de capital humano. Então, para o projeto neoliberal, o corpo do trabalhador vale aquilo que ele tem acumulado, entre aspas, de acordo com o projeto liberal, capital humano, ou seja, aquilo que ele tem como valor acumulado. E esse valor, essa monetarização dos corpos é feita a partir da história de cada um, da sua formação, dos seus hábitos de vida, seus hábitos de consumo, origem socioeconômica. E a partir daí, o projeto neoliberal faz uma classificação desses trabalhadores. E aqueles que não organizam sua vida por uma lógica econômica de acumulação de riquezas, seja acumulação de capital para si ou capital social, ele é descartável. Eu diria que são corpos descartáveis, matáveis. Se nós observarmos o que é a política antidrogas, se nós observarmos o genocídio Yanomami, são os exemplos mais radicais e notórios da onde o projeto neoliberal pode chegar a olhar para um trabalhador, para os corpos dos trabalhadores, e aplicar essa cruel e desumana forma de compreensão e entendimento do que são os corpos dos trabalhadores. Então, na verdade, esse conteúdo que vocês fazem, a chamada da conferência, que é o direito humano, ele tem um corte de classe muito claro, porque está se contrapondo à coisificação dos corpos dos trabalhadores que o projeto neoliberal faz. E aí nós temos que ser absolutamente claros e assertivos nessa questão, sobre a qual não há possibilidade de negociar, porque ao pensar a saúde, que, como muito bem disse Eduardo Bonfim, é um direito fundamental, ou seja, a saúde é um direito que ele existe, independente de você reivindicar por ele, só de você ter uma vida, você já tem o direito à saúde, é assim que ele é entendido na nossa Constituição, solidária, cidadã, né? Então, na verdade, essa é a questão fundamental. E aí, ser um direito humano significa também que o trabalhador ele precisa apostar cada vez mais nos laços de solidariedade para fazer valer essa insígnia, a sua humanidade. A sua humanidade é uma humanidade coletiva. A sua humanidade se expressa na sua capacidade de produzir o comum junto com os outros trabalhadores, conformando uma consciência de si e para si, né? Então, essas que são as questões fundamentais, porque o projeto neoliberal, ao coisificar, precificar, tentar transformar o trabalhador no empreendedor de si mesmo, ele faz com isso a destruição, ele esgarça as relações sociais, ele destrói as relações solidárias, porque ele aposta na produção do sujeito da concorrência. O maior fenômeno que nós observamos com essa brutal reestruturação do trabalho desse século, através da uberização, pejotização, é justamente o esgarçamento das relações sociais, onde um trabalhador que antes olhava para o colega da fábrica, da empresa,
e via um igual a ele mesmo, com o qual ele formava um laço de solidariedade, ele olha para o colega do lado, um outro Uber, e ele vê um concorrente. Então, é como se o projeto neoliberal ele tenta pegar a alma do trabalhador e da trabalhadora produzindo esse sujeito da concorrência. E a forma de combater isso, para além da denúncia do projeto neoliberal e todo o seu cruel alinhamento econômico e político, a forma de combater é reconstituir os laços de solidariedade. Solidariedade é, eu acho, a categoria política fundamental, porque ao reconstituir a solidariedade, nós recuperamos essa alma solidária do trabalhador, essa alma generosa do trabalhador, essa alma do trabalhador que nos fala que ser trabalhador é apostar no comum, numa ideia de comunidade. É a comunidade dos trabalhadores que é capaz de enfrentar o projeto neoliberal. Então, acho que essas questões, elas encontram sentido na insígnia da conferência. Elas encontram sentido no direito humano. E eu acho que, por isso, é um acerto muito grande da quinta conferência e é, com certeza, uma enorme potência, porque possibilita nós fazermos toda essa discussão no contexto da sua preparação e na própria conferência. Túlio, eu achei formidável tua resposta e faz a gente pensar que o projeto neoliberal, nessa devastação que faz das relações de trabalho, com transformações tecnológicas, mas que é de um impacto brutal, uma palavra que você usou, que eu concordo, na vida, no cotidiano das famílias, e também representa uma ameaça para o Sistema Único de Saúde. No momento em que o Sistema Único de Saúde foi criado, havia ali uma contraposição a um projeto liberal, neoliberal, no sentido que tem, inclusive, um princípio basilar do nosso Sistema Único de Saúde, que é o princípio do controle social, que é uma aposta de que saúde também é democracia. Falar de saúde do trabalhador é falar de fortalecimento da democracia, dos diálogos, da construção do comum, como você mesmo apresentou. E eu penso que a quinta conferência é um espaço muito importante nesse sentido, e gostaria de te ouvir um pouco mais, Túlio, voltando a bola para você nessa perspectiva, né? Como é que a Frente pela Vida, que faz a defesa da democracia, faz a defesa do sistema de saúde, enxerga esse momento e a relação entre saúde e democracia, o controle social, e como que a gente pode, nesse momento histórico, não achar que a quinta conferência é só mais uma conferência, mas mobilizar, participar, para que não seja apenas mais uma, mas que seja uma efetiva instância de participação, de construção de democracia. Até porque, além do projeto neoliberal, a gente tem ameaças de posturas muito antidemocráticas no cenário brasileiro. Antidemocráticas. E os espaços de trabalho, em geral, são antidemocráticos. Então, como é que vocês veem, especialmente você agora, Túlio, a relação saúde e democracia e como a gente vai mais avante para a participação efetiva nessa quinta conferência? Então, a democracia e saúde são inseparáveis, indivisíveis. O movimento da reforma sanitária se cria com esse pensamento. Não haveria um sistema de saúde universal sem democracia, não haveria democracia sem uma política sólida, consistente, generosa e solidária para a assistência à saúde, que consolida no Sistema Único de Saúde. Então, isso é muito forte, e quando a Constituição de 88 ela consagra o Sistema Único de Saúde, coloca nas suas diretrizes a participação comunitária, e que depois ela se consolida na Lei 8.142, através do Sistema Conselhos, que nós conhecemos muito bem, e que é um instrumento fundamental de luta e mantém o SUS altivo, né, e ativo esse tempo todo. Então, quando nós nos propusemos a lutar, né, formar a Frente pela Vida para lutar
em defesa da população no início da pandemia. A gente já sabia que seria muito grave e que seria de uma dimensão muito grande, lutando também contra o negacionismo do governo de então, né, e o autorismo do governo de então. Então, a Frente pela Vida, ela se forma nesse, vamos dizer assim, no olho do furacão, enfrentando essas lutas todas. E nós fizemos a primeira Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular de Saúde, que foi 5 de agosto de 2022, né? E que foi para nós, deu um aprendizado muito grande. Nós reunimos naquela época mais de 1.000 pessoas em São Paulo presencialmente, mas a conferência foi antecipada, né? Ela foi preparada por mais de 100 eventos anteriores pelo Brasil afora, plenárias, conferências locais, reuniões, assembleias, tudo que pudesse reunir pessoas para discutir conferências era reconhecido como o esforço de preparação da conferência. Então, a conferência, como você bem disse, tem um processo anterior que é absolutamente fundamental, que é o da discussão, do debate, da acumulação. O momento da conferência é quase uma síntese desse esforço, e tem um momento posterior, né, porque a conferência nossa de agosto de 22, ela preparou o movimento sanitário nacional, que após a conferência fez uma onda muito grande no país de retomada da democracia. Esse era o sentido, né? Então, eu acho que é muito importante que a conferência também pense esse momento posterior, que é o da continuidade e mobilização daquelas entidades. Nós temos uma cultura no Sistema Único de Saúde de discussão popular, discussão comunitária das políticas de saúde. Isso formou, na base do SUS, uma base razoavelmente politizada. Então, nós contamos com uma base que discute política de saúde, que discute direito nas comunidades, etc. E isso é um enorme trunfo que a gente tem na constituição das políticas, na organização das nossas ações para a melhoria dos serviços, etc., né? E o sistema de conselhos está completamente consolidado hoje, né? Os conselhos municipais, estaduais e nacional, e a Conferência Nacional de Saúde são já bastante consolidados e estão já no pensamento, né, do nosso sistema de saúde, do movimento popular de saúde, já bastante, algo muito forte e que nos dá muita força, né? Então, eu acho que a conferência se encontra, assim, com grandes possibilidades, né? Forma como está sendo organizada. Eduardo, também queria te ouvir nessa mesma pergunta. Eu vejo que existe uma fragmentação muito grande entre vários movimentos de todas as ordens que buscam reivindicar o direito, alguma fatia, digamos assim, do direito humano. Como é que a gente pode reorganizar mais em torno de um projeto comum, desfragmentar, agregar mais pessoas em torno da participação nessa relação de saúde e democracia, e a Quinta Conferência como um processo muito importante nesse cenário? Como é que você enxerga esse momento histórico, essa relação, e como é que a gente traz mais participação para a Quinta Conferência? Luiz, uma coisa que nós não podemos deixar de referendar, acho que Túlio foi muito feliz, né, já inclusive no resgate aqui, de conceitos que eu vivenciei muito na participação popular, que é o princípio da solidariedade, né? Acho que tocou num lugar muito, muito particular aqui essa fala de Túlio. Agradeço imensamente, inclusive, essa reflexão que causa outras tempestades, e acho que é isso um pouco, né, Luiz? Uma coisa que nós não podemos referendar, lembrar e viver é que a saúde do trabalhador e a democracia, elas andam juntas, né? E ambas nasceram da participação e da sabedoria popular. Acho que não existe uma política pública, não existe uma participação dos territórios, não existe uma conferência, não existe uma transformação sem que o povo esteja junto à mesa de decisão, sabe? As novas relações de trabalho, e aí trazendo um pouco muito para a particularidade desta conferência,
elas estão em todos os nossos territórios, estão em todas as nossas casas, as nossas famílias, estão inclusive nos nossos espaços de participação e representação, e aí fica esse enorme desafio do quanto saúde do trabalhador é a nossa nova democracia, né? O quanto essa perspectiva de que a gente tem que entender, e sejamos um pouco aqui diretos, o quanto a participação social na saúde do trabalhador e da trabalhadora, ela está enfraquecida. Olha a tristeza de dizer uma frase dessa. A nossa participação está enfraquecida, mas ela está enfraquecida propositalmente. As comissões intersetoriais de saúde do trabalhador dentro dos conselhos, elas enfrentam enormes dificuldades em vários dos nossos territórios. E o próprio modelo de gestão da saúde do trabalhador também. Então, assim, e isso a gente tem que ter claro, trazendo até para a nossa discussão da conferência, não é um acidente. O Túlio foi muito feliz em várias das memórias aqui. Há uma ofensiva contra os espaços de controle social. Há uma criminalização dos nossos movimentos sociais e sindical. Porque um trabalhador informado e organizado, ele é um perigo para aqueles que lucram com a exploração do mundo do trabalho, sabe? E aí, pensando nisso, que apesar de todas as dificuldades, as experiências ao longo desse exercício dos 40 anos do campo, de uma maneira, da saúde do trabalhador no Brasil, eles nos mostram que a luta continua viva, com várias dificuldades aqui, acolá, ou com as diferenças dos nossos territórios, mas ela persiste, transforma. E primeiro, eu acho que vale aqui para a gente pensar em como encarar esse desafio, de enxergar que constantemente nós temos que resgatar essa comunicação popular, isso que o Túlio nos coloca como solidariedade, sabe? Falar de saúde do trabalhador nos territórios, nas redes, nos sindicatos, nos coletivos, nas diversas doutrinas religiosas, nas unidades básicas de saúde, nos diversos espaços de estudantes, movimentos estudantis, dos diversos movimentos de luta, movimento de mulheres, movimento negro, movimento LGBTQIA+, pautar em tantas outras lutas, como os espaços de moradia, do meio ambiente, da segurança, do lazer, da alimentação, da juventude, etc, etc, etc. E quando dissemos pautar, acho que cabe muito o exercício da escuta. A gente precisa praticar o acolhimento às pessoas, né? Precisamos ocupar, e segundo momento, eu acho, os espaços institucionais. E essa quinta conferência, ela tem que ser esse espaço de convergência. Não só de muitos já convencidos dessa perspectiva, mas de toda uma classe trabalhadora que adoece e morre pelo trabalho. Então, a questão não é apenas levar mais gente para a conferência, é garantir que a conferência leve essa luta para mais gente. Eu acho que essa é uma prerrogativa que a gente tem que ter em mente. Os diversos espaços precisam entender o que significará este momento. E as formações, que você muito bem resgatou na introdução, Luiz, com os conselhos em cada um dos territórios, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Saúde, através da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, com a parceria da CGESAT e o DIESAT, tem sido, entre tantos, espaços que mostram que a esperança, né, o conceito freiriano que a gente carrega muito no colo, que temos, ressignifica, redimensiona e nos permite. Então, multipliquemos o exercício de escuta para acolher, assim, o maior número de pessoas nesse espaço celebrativo que será a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Túlio, você quer retomar algum ponto? Não, muito rapidamente, eu gostaria de recuperar um ponto que seria o seguinte: nós temos que pensar, inclusive, ou seja, dar sentido para essa ideia de saúde do trabalhador e pensar que saúde do trabalhador e da trabalhadora, como uma ideia de cuidado, ele significa pensar esse trabalhador, essa trabalhadora na sua vida cotidiana, na sua existência como um todo, né? Ou seja, pensar em assistência à saúde do trabalhador e trabalhadora não é só
quando tem um corte, uma depressão, uma disfunção qualquer, e que isso leva à redução da sua atividade produtiva. Não é essa a lógica. A lógica é do bem-estar, a lógica é do bem viver, né? O cuidado à saúde do trabalhador e da trabalhadora tem que pensar a sua vida como um todo, a sua existência, e por isso os serviços de referência territorial são importantes porque detectam problemas da saúde do trabalhador e da trabalhadora que são invisibilizados. Não são, como não são visibilizados, você não tem como contribuir com ele. Por exemplo, ontem noticiou-se que uma trabalhadora estava em trabalho e deixou em casa uma filha de 15 anos e um filho de 7. E a filha de 15 anos entrou em surto, já era uma pessoa que tinha uma assistência na saúde mental, e matou o irmão de 7 anos. E essa trabalhadora chega em casa, chamada às pressas, e ela então entra, se transtorna completamente. Você imagina que essa trabalhadora, ela precisava de cuidados antes desse evento acontecer. Ela não tinha uma febre, não tinha uma dor, não tinha um corte, uma disfunção clínica, mas ela tinha uma necessidade de cuidado que era invisibilizado e que você não tinha como mobilizar, como era invisibilizado, não tinha como contribuir. Então, esse tipo de situação da vida cotidiana deve estar também numa ideia geral de projeto de cuidados do trabalhador e da trabalhadora. Porque pensar em só cuidar quando ele tem uma disfunção e não é mais produtivo, isso não é a lógica que nós trabalhamos com ela, né? A lógica é do bem-estar, do bem viver, de uma vida plena. Então, é esse sentido que reforça essa ideia de você ter serviço de referência territorial, né, para cuidado da saúde do trabalhador e da trabalhadora, só isso. Olha, gente, essa ideia bem forte, potente de serviços territorializados e que fazem um projeto de cuidado ampliado para o trabalhador e para a trabalhadora, ou seja, que esteja ligado à vigilância, que esteja ligado a um processo de promoção da vida, né, daquilo que dá sustentação à existência na sua melhor forma possível, é algo fundamental que a gente tem que levar para a quinta conferência. E é nessa perspectiva que eu quero, infelizmente, já ir encaminhando para o nosso final, a pergunta derradeira aqui desse diálogo de hoje, querendo ouvir os dois novamente sobre que mais, além de um projeto de cuidado ampliado para a classe trabalhadora no Brasil, a gente deve levar para a quinta conferência. O que é que a gente não pode, Eduardo Bonfim, deixar de fora da quinta conferência? O Túlio deu um elemento importante, tem muitos outros. O que é que você, por exemplo, quer levar para lá? O que é que você espera dessa quinta conferência e o que é que não pode ser esquecido? Rapaz, é uma pergunta bastante desafiadora, sabe? A gente tem tantos anseios, tantas vontades, tantos desejos, mas uma coisa que a gente não pode deixar de referendar, de lembrar e de viver é que a saúde do trabalho. Eu me empolguei tanto aqui nas coisas, mas se tem uma coisa que a experiência do DIESAT ela nos ensina, Luiz, é que a primeira coisa que não pode ficar de fora é a riqueza da sabedoria popular de cada território, cara. Ela é fundamental para que a gente demonstre o quanto a nossa luta pela sobrevivência emancipa e transforma os nossos territórios. Eu falo isso justamente pela riqueza dela significar, para além de um marco de defesa da saúde do trabalhador e da trabalhadora, ela significa esse processo de transformar essa reivindicação em uma nova condição humana da vida nas pessoas, nos territórios. E não apenas uma perspectiva de aglutinar sabedorias, de aglutinar manifestações. E por isso nos coloca um desafio, não sermos tímidos na reivindicação. Nada de resoluções, de propostas, de narrativas tímidas ou genéricas. Nós precisamos de propostas concretas, com compromisso real, com empoderamento do território.
trazendo toda uma perspectiva de que o Túlio muito bem colocou, sabe? Da denúncia da precarização e os seus impactos na saúde de cada ser social desse nosso país, né? O quanto essa transformação da forma de sobreviver das pessoas faz toda essa sangria, toda essa maldade com cada ser desse nosso Brasil, da nossa América Latina, desse nosso mundo. Isso tudo precisa ficar muito exposto e enfrentado, sabe? Uma outra questão é esse fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde, da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, como instrumento efetivo de ação em que o SUS signifique forte em cada território, em que exista política em cada território, a promoção da nossa saúde nos territórios, o enfrentamento das desigualdades, o quanto essa pauta da saúde do trabalhador e da trabalhadora, incorporada, transversaliza tantas narrativas como a interseccionalidade, raça, gênero, etnias, as limitações, dificuldades, a educação popular em saúde, Luiz, aí eu particularmente puxando sardinha para a nossa narrativa, resgatar o quanto esta ferramenta de luta, de dignidade, emancipa, mostra o quanto nós conhecemos os riscos ao qual estamos expostos frente às diversas formas do trabalho e o quanto a gente pode lutar para transformar essa realidade. Como diz Freire, né, e a mania da gente sempre citar aqui, ninguém liberta ninguém. Ninguém liberta sozinho. A gente se liberta em comunidade, solidariedade, como muito bem já foi colocado aqui para nós no dia de hoje. Então, assim, outro aspecto que a gente precisa é a implementação desses espaços de luta coletiva, como a CISTES e do controle social, né? Como citamos aqui as nossas formações, em cada espaço, em cada momento em que a participação popular se torna um espaço ocupado e com legitimidade. Enfim, Luiz, é um sonho de um Raulzito aqui falando que nós poderíamos trazer tantas coisas. A interiorização do campo da saúde do trabalhador, a ampliação da fiscalização e da vigilância em saúde do trabalhador em cada território, a interiorização de todas as pautas, as notificações. Cara, se deixar, eu vou ficar aqui sonhando e provocando muito esses que pouco têm acesso à nossa informação. Então, por isso que a gente tem o costume de dizer que a conferência, assim como nós já dizemos aqui várias vezes, ela já começou em vários territórios. A Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora já está acontecendo em cada espaço, em cada canto desse Brasil. E essa celebração nacional, ela não pode ser apenas um evento isolado, sabe? Tem que ser um ponto de virada, de transformação, de defesa da vida, em cada adversidade em que o mundo do trabalho nos apresenta a sua violência. Como a gente costuma dizer, que venha de baixo para cima, de dentro para fora. E viva, Luiz, o poder popular, cara. Viva o poder popular, Edu. Túlio, também na sua perspectiva, além desse rol de situações e elementos que o Eduardo chamou a atenção, o que mais é importante a gente levar para a quinta conferência? O que você espera dessa quinta conferência, Túlio? Luiz, coincidentemente, eu ia falar na linha que o Eduardo colocou. Não pode faltar o protagonismo, o ativismo dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque com a experiência cotidiana de trabalho e vida, eles acumulam um conhecimento extraordinário, que só eles têm. Então, esse é o reconhecimento fundamental que nós temos que fazer, né? E nós, da universidade, temos que reconhecer isso, que esse conhecimento da experiência, ele é tão importante quanto aquele que a gente vê nos livros, etc. Então, ninguém melhor do que os próprios trabalhadores e trabalhadoras para trazer esse conhecimento, sistematizar na conferência e transformar em ação concreta para a construção da saúde do trabalhador e trabalhadora nessa perspectiva que nós discutimos aqui. Territorializado, pensando a vida integralmente, e nessa perspectiva que o Eduardo já nos colocou e já trouxe um rol muito rico de questões a serem enfrentadas. Então, eu acho que é por aí.
Gente, é assim, nessa esperança, nessa expectativa e nesse sonho que a gente encerra esses diálogos. Quero agradecer muito, mais uma vez, Túlio Batista Franco, Eduardo Bonfim, representando o GESAT, representando a universidade, a Frente pela Vida, por esse grandioso diálogo que tivemos aqui. Vamos todos e todas rumo à 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Um abraço a todo mundo.